Qual era o pecado dele? E ele não pedia para amigos, ele pedia para inimigos. Olha a diferença da santidade dele, a diferença da vida dele para as outras pessoas ao redor, dos fariseus, dos líderes religiosos. Então eu queria que você lesse lá, alguém lesse no capítulo 8 de João, versículo 46, que Jesus pedia para comprovar se ele tinha pecado. 8:46. Quem dentre vós me convence de pecado? Olha aí, ó. E se vos digo a verdade, por que não credes? Entendeu? Então, Jesus ele era um homem separado. Deus no Antigo Testamento era chamado de santo. E no Novo Testamento, quem é chamado de santo? No Novo Testamento? Jesus. Ele é chamado... Então, a santidade de Jesus, ela é semelhante à de Deus. Ele vinha de Deus. Porque, como nós já aprendemos, ele é o próprio Deus, ele é o Deus divino. Então, aquilo que era dito no Antigo Testamento acerca de Deus, no Novo Testamento, isso acompanhava Jesus também. E a palavra santo no hebraico, ela significa separado. Ela quer dizer kadosh, que significa separado. Ou seja, havia uma separação do mundo contaminado, do mundo corrupto, do mundo corrompido. Havia uma separação entre Jesus e aquele mundo que ele vivia. Então a palavra santo quer dizer separado, quer dizer que não tem aliança, que não tem mistura, que não existe mácula, mas sim imaculado. Quer dizer que não existe dolo, mancha, então não havia nada que criminava, nada que manchava a imagem de Jesus, porque ele era totalmente santo, desprovido de qualquer pecado. Pilatos disse que não havia crime em Jesus. Pilatos disse, e olha aí, ó, ali que diz, ele em tudo foi pecado, Hebreus 4,15, ele em tudo foi pecado, mas sem pecar. Ele em tudo foi tentado, melhor dizendo, mas sem pecado. Ou seja, ele era ser humano como nós todos, mas ele não tinha pecado. Em 1 João, diz que ele era puro. E, como eu já falei aqui na introdução, demônios reconheceram que ele era santo. Os homens reconheceram que ele era santo, que ele era filho de Deus. Se vocês lembrarem, na primeira aula eu disse que a palavra filho de Deus significa aquele que compartilha de todos os privilégios do Pai. Quando Pedro disse assim mesmo, tu és o filho de Deus, Pedro estava dizendo assim mesmo, tu és divino. Em ti existe o que existe no Pai. Em ti existe o que existe no Deus divino. Então, aquele que compartilha de todos os privilégios divinos do Pai. Então, ele não tinha pecado, ele não conheceu o pecado. 2 Coríntios 5:21. Alguém pode ler? 2 Coríntios 5:21. Então, enquanto alguém lê, isso prova que Jesus, ele não nasceu em pecado. Ele nasceu sem pecado. Como falamos já, sem a participação biológica humana, porque todos nós nascemos com pecado, porque nós trazemos a herança herdada por meio de Adão. A partir do momento que eu nasci de um homem, de uma mulher, eu trago a herança herdada de pecado, de corrupção por meio de Adão. Ou seja, começou em Adão e toda a humanidade traz. Então Jesus, como ele não nasceu, biologicamente falando, não nasceu de um homem, mas somente de uma mulher, pela cooperação do Espírito Santo e trazendo a parte da natureza humana de Maria, significa que ele nasceu sem pecado. Então Jesus não tinha pecado, Jesus não conheceu o pecado. Entenderam? Então 5:21 de 2 Coríntios.
Versículo 21 de 2 Coríntios. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Pastor, o que isso significa? Significa que Jesus ele carregou na cruz todos os nossos pecados. Ou seja, ele não é pecador. Ele se fez pecado por nós. Por isso que a Bíblia diz que ele chega a dizer: Deus, por que tu me desamparaste? Por que tu me abandonaste? Porque o pecado de todas as gerações, passada, presente e futura, estava sobre ele naquela cruz. Por isso que ele fez pecado por nós. O Cordeiro, no Antigo Testamento, no sacrifício ritual, dos ritos, mandamentos dos ritos, as leis dos ritos, que era sacrifício, quando o sacerdote colocava a mão sobre um cordeiro, sabe o que isso significa? Que o pecado do ofertante era transmitido sobre aquele animal, sobre aquele cordeiro. Então a justiça de Deus caía sobre quem? Sobre o cordeiro. Por isso que Deus chegou a dizer assim mesmo para Moisés em Levítico: Moisés, não manda Arão, quando a nuvem descer, não manda Arão chegar perto da tenda. Isso está em Levítico, se eu não me engano. Por quê? Porque ali a justiça de Deus estava recaindo sobre aquele cordeiro através do sangue derramado ali. Estava caindo sobre aquele cordeiro. Então, a justiça de Deus caiu sobre quem? Sobre Jesus. Por isso que os nossos pecados foram transferidos para Jesus, os nossos pecados. Então ele não tinha pecado, ele se fez pecado. Aí uma diferença. A segunda qualidade do caráter de Cristo, a segunda qualidade é o amor. É o amor. Ali está. É o amor, quer dizer amoroso. O amor de Cristo, ele está muito além da nossa compreensão, do nosso entendimento. Porque ele estava no dia que eu cheguei a dar essa palavra ali nos jovens. Esse amor, ele é um amor que ele está além da nossa compreensão. Por quê? Porque a gente imagina algo chamado amor, muitas vezes, naquilo que está no nosso dia a dia. Mas que amor é esse que é insultado pelos seus inimigos, censurado, zombado, que fez só o bem por eles, e eles ofenderam e assim mesmo conseguem perdoar seus inimigos e conseguem perdoar pessoas pecadoras? Que amor é esse? Então é um amor diferente, não um amor humano. Um padre de 1500 anos atrás, ele chega a dizer, e isso é muito interessante, que ele falou muitos anos atrás, muitos séculos atrás, em 1500, ele disse assim mesmo, esse padre, que existe remédios para o amor humano, mas não para o amor de Deus. Ele fala que existem remédios que conseguem curar o amor humano, mas não conseguem curar o amor de Deus. O primeiro remédio que ele fala, sabe, que cura o amor humano, é o tempo. Ou seja, o tempo desgasta o amor humano. O tempo, ele consegue, de alguém que foi ferido por outra pessoa, o tempo consegue curar, consegue sarar. O tempo consegue fazer a pessoa esquecer a decepção. O tempo consegue fazer tudo isso. E o tempo envelhece todos nós, e assim sucessivamente o amor humano. Então o tempo diminui o amor humano, mas o tempo não diminui o amor de Deus. Por quê? Porque se vocês verem no Éden, quando o primeiro homem peca no Éden, o que Deus fala? Que nasceria um da semente da mulher. Nasceria um da semente da mulher. Ali começa o que se chama proto-evangelho.
proto-evangelho. Essa palavra proto-evangelho é a primeira anunciação das boas novas em 3,15 de Gênesis, capítulo 3, versículo 15 de Gênesis. Esse proto-evangelho significa a primeira anunciação das boas novas que estava apontado em Cristo. Então, o próprio anunciador do amor de Deus, das boas novas, é o próprio Deus anunciando para o ser humano. E não só isso, o primeiro sacrifício, que é simbólico, começou no Éden, quando Deus deu a veste para Adão e Eva. Ele matou o animal. Então, primeiro anúncio, primeiro sacrifício do Evangelho acerca de Jesus começou no Éden. E passou anos e anos depois, mas mesmo assim Deus continuou amando o homem. E a reconciliação com o homem aconteceu através de quem? Através de Jesus Cristo. Então o tempo não conseguiu diminuir o amor de Deus. A ausência não consegue enfraquecer a ausência, ou seja, é necessário as pessoas ficarem perto, é necessário o casal se elogiar, casal se beijar, casal surpreender, mas estando longe acontece o quê? A ausência, ela esfria. Mas e aí? O amor de Deus é diferente, por quê? Porque a Bíblia diz que o filho pródigo ele esteve longe, mas o pai ficou todos os dias esperando o filho pródigo. Então a ausência não conseguiu esfriar, enfraquecer o amor de Deus. Por mais que a pessoa esteja longe no mundo e que a humanidade estava destituída da glória de Deus, longe de Deus, Deus persistiu para que viesse reconciliar, se aproximar. Então ali se chama demonstração de quê? De amor, de graça, de favor. Então Deus buscou a humanidade, mesmo a humanidade estando ausente. E o último desse amor é a ingratidão, que diminui o amor de Deus, que enfraquece. O homem foi ingrato com Jesus, a humanidade foi ingrata com Deus no Éden e foi ingrata com Deus no Novo Testamento, que a Bíblia diz que Jesus curou, pregou sobre o reino de Deus e o que foi retribuído? Foi com açoite, com cruz, com coroa de espinho. A humanidade retribuiu a Jesus com estas ações, com estas atitudes. Mas o que era para acontecer? Era para a ira de Deus recair, porque a humanidade foi ingrata. Mas quando Jesus se torna pecado, como eu já falei aqui, isso é demonstração de amor. Ou seja, em vez de ele retribuir na mesma moeda, o que ele faz? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então nós percebemos que o caráter de Jesus era um caráter amoroso. Seu desejo de ver as criaturas remidas. Seu amor era exibido no seu relacionamento com o Pai. Em que sentido o seu amor era exibido também no relacionamento com o Pai? Porque ele amava o Pai em obediência. Então amor significa o quê? Amor não é aquilo que está no cinema, nas novelas, que não suporta traição, que não suporta punhalada, que não suporta ações negativas. Amor significa obediência e razão. Então amor é decisão, não é sentimento. Até a ciência diz que amor não é sentimento, mas é decisão. Então nós entendemos que o amor de Deus ele está manifesto na obediência de Cristo com o Pai, por quê? Porque para cumprir todos os propósitos para nos alcançar, Ele ama a sua igreja. Ou seja, esse amor deve ser seguido porque Ele ama a sua igreja. Eu queria que alguém lesse Efésios capítulo 5, versículo 8. 25. Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios capítulo 5, versículo 25. Capítulo 5, Versículo 25. Alguém pode ler? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O
que vocês entendem aí que esse amor que Paulo está falando, o que vocês podem entender? O que vocês podem entender acerca desse amor que Paulo está dizendo? Efésios 5:25. É sobre, eu não entendo bem, é 5:25, né? Está aqui. Quem ele está mandando amar? Quem ele está mandando amar? Mandar amar o próximo, cara. Não, aí, quem está mandando amar? Ele está falando que ele ama a sua igreja, mas quem ele está mandando amar para seguir? Maridos, também, os maridos amar a esposa. Amar a esposa. Significa o quê? Que ele não pede ali para a esposa amar o marido. Mas ele pede para quem? Eu não estou fugindo da aula, é isso que eu quero que vocês entendam. Ele pede para quem? Para o esposo amar a esposa. Então, ou seja, Cristo está dizendo, olha, Paulo está dizendo, melhor dizendo, se nós seguirmos esse amor, o que vai acontecer? A submissão da esposa será... A esposa se submeterá sem força, sem ingratidão, mas se submeterá em que sentido? Com dedicação, com felicidade. Então, Cristo amou a igreja para a igreja ser conquistada e assim se submeter, ser obediente. Mas o amor começou por quem? Por Cristo. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Que o amor de Cristo, ele está além daquilo que a gente concebe na nossa mente chamado amor. Porque a gente pensa que amor é sentimento, mas amor é decisão. Amor é decisão. Segundo, terceiro atributo sobre a mansidão. Terceiro, melhor dizendo, terceira qualidade do caráter sobre a mansidão. Mansidão fala que ele era desprovido de partidarismo, de facção. Paulo fala da mansidão de Cristo. Ou seja, Jesus, ele viveu uma vida de mansidão. Ele foi manso antes da cruz. Ele foi manso no período da sua caminhada aqui na terra. Ele foi manso na cruz. Quando todos censuravam, quando todos açoitavam, ele não injuriava. Então ele foi manso. Ou seja, essa palavra manso, ela significa ser amigável, ser agradável. Então, eu vou ler algo aqui que eu estava vendo aqui nesse livro aqui, que é do Charles Swindoll, sobre Jesus, o herói de todos. Eu vou ler algo aqui que essa palavra manso significa. Eu queria que vocês prestassem bem atenção. Aqui, que o Charles Swindoll, para poder a gente acrescentar o que a gente está falando. Acrescentar. A palavra manso, ela quer dizer praus, no grego, que significa amigável ou agradável. Mas os leitores do Antigo Testamento entendiam o verbo com o sentido de encontrar-se numa posição inferior e humilde. Era um termo socioeconômico, em referência a alguém que está em posição de servo. Ou seja, Jesus, ele era manso no sentido de se colocar como uma posição de servo. Ele entendia que tudo o que ele estava fazendo ali, ele não poderia retribuir com o mal, porque ele era o quê? Ele era servo. Ele estava ali debaixo de uma autoridade chamada Deus, cumprindo todos os propósitos. A ira porque esse sentido de ira, quando a gente fala nesse sentido de ira, podemos nos irar como Jesus se irou na casa dele. Mas a ira de Jesus que teve ali na casa de Deus
Foi uma ira de defesa e de protesto acerca do sistema que estava havendo na casa de Deus de corrupção. Mas agora a ira de vingança, de homicídio, de causar contenda, essa não é aprovado perante a Deus. Essa ira não é aprovado perante a Deus. Então Jesus ele era um homem manso em que sentido? De servir a humanidade e retribuir com atitudes e comportamentos de palavras amorosas. Porque caráter, conjunto de qualidades, então tudo anda junto. Amor, mansidão e a última, que é a quinta, falar sobre esse caráter, que anda tudo junto, humildade. Humildade significa o quê no grego? Servo. Então a gente temos uma concepção de humildade, de pobreza, de alguém que não se veste bem, alguém que não tem uma boa roupa. Isso não é humildade. Isso não é humildade. A humildade, ela significa servir. Servir. Humildade. Então Jesus ele é o maior exemplo de alguém humilde. Porque ele tinha toda a glória, mas ele se despiu de toda a sua glória, tornando-se servo. Ele era tão humilde, como é que alguém que é humilde, que é mestre, que é rabi, que vai lavar os pés dos discípulos. Naquela época, segundo a tradição judaica, não poderia se lavar os pés dos discípulos, dos seus servos. Eram os servos que lavavam os pés dos seus senhores, segundo a tradição judaica. Jesus fez ao contrário, porque ele veio para servir. O que ele fez? Ele pegou, se ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos, dando exemplo, que isso é humildade. A posição dele era maior, porque ele trazia nele a natureza divina. A posição dele era maior, porque ele era mestre. A posição dele era maior, porque ele era o quê? Ungido de Deus. Mas mesmo com todas essas características que ele tinha, gente, ele se tornou servo. E muitas vezes nós não somos servos. Se rebelamos com a nossa liderança, porque achamos que nós somos alguma coisa. Se rebelamos com os nossos pais. Se rebelamos com as pessoas ao nosso redor. Se rebelamos contra os nossos patrões. E muitas vezes nós não somos servos. Aí sabe o que Pedro diz na carta dele? Que glória há nessa? Que glória há nessa? Que mesmo o seu Senhor, Pedro fala, mesmo o seu Senhor, ele te esbofeteando, use de bem, ou seja, não pague o mal com o mal. E eu quero que nós venhamos ler para poder vocês entenderem. Segunda é 1 Pedro, vamos ler lá. Isso daí significa humildade. 2 Pedro, 1 Pedro, melhor dizendo. No capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2. Primeiro ou segundo? 1 Pedro, capítulo 2. Que diz assim, versículo 20, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas.
ao qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, ao qual quando jurava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas se entregava àquele que julga justamente. Vocês entenderam aqui no versículo 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Aí ele vem seguindo falando acerca de Cristo como exemplo, de humildade, de servir, de mansidão. Ou seja, esse capítulo 2 de 1 Pedro, do versículo 18 ao 25, aqui prova-nos a mansidão, a humildade e a obediência de Cristo. Aqui mostra o seu caráter. Então, é isso que eu quero que nós venhamos entendermos, que humildade não tem nada a ver com aparência. Humildade tem a ver com servidão, servir, obedecer. Então, a qualidade de humildade... Deixa eu falar uma coisinha. Pode. Por exemplo, a gente tem mania, né? Como ele disse, a gente olha alguém, né? Bem... uma roupa simples. Ah, o irmãozinho é tão humilde. Né? Ah, a irmã é tão humilde. Muitas vezes a gente verifica o que ele falou, né? E o que Jesus vem falar pra gente é o seguinte: mesmo com todo o poder eu sirvo. E aí você vê alguém com dinheiro, que Deus dá dinheiro, oportunidade, etc e tal. Aí você fala: olha, bora lá porque a irmã tá precisando que a gente varra a casa. Eu varrer a casa? Né? Eu doutor, um médico, eu engenheiro. Então assim, muitas vezes Jesus, ele era rei, filho de Deus, ele tinha todas a titulação que já foi, né? Então assim, a humildade, ele está no servir independente do que tu tenha. Ele era rei, ele era Deus. E colocando o exemplo aqui, às vezes eu fico pensando nisso que ela falou, e eu fico pensando, e eu já vi muito isso, e eu já vivi isso, que às vezes tem pessoas que estão numa posição alta, para não falar de cargo, estão numa posição alta, e está ali naquele momento para fazer algo que é urgente para fazer, como às vezes bater uma massa, falando de igreja, bater uma massa, resolver algo da igreja, material, tem que ligar para o fulano, porque a pessoa não pode fazer. E pode fazer, não está doente, mas pode fazer. Pode fazer. Porque parece que a posição vai te desonrar a mesma. Eu fui ensinado que o pastor, ele não é promovido para cima. Ele é promovido para baixo. Porque o pastor serve. E Jesus é o maior pastor, o sumo pastor. Porque ele esteve em cima e ele se rebaixou para nos entender. Eu passei uma série nela, falou, tipo assim, esse tempo eu pedi pro irmão recolher um banco comigo, né? Ele disse que não recolhia não, que ele era presbítero. Bom, Eu só, tipo, fiquei... Aonde isso? Aqui não. Aqui sim, claro, não vou falar que é irmão. Irmã, não fale não. Não, nada Deus, não. jamais vou falar. Não fale nada não. A gente só tem que entender Não, é só que a Deus. gente mesmo, o mundo ensina que a gente olha para a aparência e verifica se tem humildade ou não. Mas humildade, ela está relacionada a comportamento quando tu tem poder. E aí Deus vai testar todos nós que estamos nessa sala. Quando Ele der poder, será que eu vou continuar servo? Então muitas vezes Deus não dá poder. O poder pode ser um carro, um emprego bom, dinheiro. Então tudo isso, Jesus tinha, o comportamento dele era de servo. Não, E é mas isso que a gente tem que assim, aprender aqui. minha irmã falou agora, tipo assim, que na verdade Deus não se engana em nada, então é tremendo. Então Deus ele olha para o coração do ser humano e investe através do coração do ser humano. Porque ele já sabe, na verdade, na frente se ele vai se então Deus vê o coração e investe o camarada. Então, isso é sobre aí, é ver, ele olha para o coração. Isso se chama investe. paradigma. O mundo ensinou pra gente, na relação com o mundo, que a humildade está relacionada ao poder executivo, como se veste. E isso, para poder dizer para pessoas assim, a gente olhar para a pessoa pobre, né? A gente relaciona muito com a pobreza. É que né? eu acho que, se tu for ver, tem uma veia histórica, né? Porque Tem, dos servos. se a gente ir para trás, né? O servo A era escravo, né? Isso. Então, por exemplo, assim, o servir era papel do escravo, que era pobre, que era Isso. humilhado, que era, né?
Então acabava que... É o poder aquisitivo, né? Exatamente, teve esse relacionamento, acabou se relacionando, né? Mas e não é diferente, porque o servo ele serve, né? E o nome de servo na antiguidade era do escravo, né? Uhum. Então Mas a por gente isso que ser Paulo fala, eu sou escravo de quem? de Cristo, exatamente, né? Então até essa semana acho que circulou um vídeo, não sei se os irmãos, acho que até no grupo da teologia também o irmão colocou, né? Um irmão de uma igreja estava falando da juíza, vocês vão ver esse vídeo? Sim, eu vi. Né? Que ela é juíza federal, né? Ele disse que ela foi falar com o pastor e disse, pastor, o senhor só não me tire do trabalho de cuidar do banheiro da igreja, né? Porque ela fazia aquilo com amor, porque ela estava servindo, e ela estava lá, né? Ele falou, tá aí a juíza, os caras filmaram. Mas então, quer dizer assim, ela entendeu, né? Que aqui dentro da casa do Senhor não existe engenheiro, não existe médico, não, aqui nós somos servos, entendeu? E aqui a gente baixa a cabeça para o que tem que fazer, não tem essa... Vocês estão fazendo, vocês têm que entender que vocês estão fazendo teologia para servir o povo. Vocês estão aprendendo cristologia para seguir o exemplo de Cristo. Vou dar um testemunho aqui de vocês, para vocês, melhor dizendo. Eu lembro que antes de eu ser pastor, teve um grande evento na igreja que eu era em Belém, Tempo Central, dava 5.000 pessoas, e dá 5.000 pessoas. E na época teve um evento chamado lá de Cenáculo, era 10 dias Cenáculos. Era um evento para batismo no Espírito Santo, para cura, para salvação de almas. E dentre aqueles muitos que estavam lá, o único que não pregou fui eu. Eu fazia parte da equipe. O único que estava no altar na época que não pregou foi eu, da geração de jovens lá, de pessoas novas. E eu chegava cedo, começava às 10 horas da noite, eu chegava cedo, 9 horas eu estava lá. Pegava um recipiente onde colocava as orações e orava. Eu chegava cedo. O meu desejo era o quê? Era para pregar naquele período, naquelas noites que estava tendo. Mas Deus preparou algo melhor, sabe o que foi? Foi ser ordenado em pastor. Quando passou uns meses depois, o que eu soube que foi o meu pastor, e era o pastor do Tempo Central, falou, eu vi a dedicação dele, que ele chegava cedo, e eu quero ordenar ele a pastor. Então, aquilo que de comportamento, de atitude de servir, fez Deus ver e colocar no coração do pastor, e o pastor viu a dedicação e assim me recompensou. Então o que eu quero dizer para vocês, quando vocês servem o reino de Deus, Deus promove em todos os aspectos a vida de vocês. Então o segredo é servir. Está cada um no lugar certo. Pois é, verdade mesmo. Então, nós vamos agora para os 3 ofícios de Cristo. Se nós entendermos esses ofícios no Antigo Testamento, eles eram classificadas para as pessoas que Deus ungia para poder exercer um cargo, uma função. Mas nenhum do Antigo Testamento teve essas 3 funções ou esses 3 ofícios como Cristo teve. Então, o único que traz essas 3 funções é o próprio Cristo, profeta, sacerdote e rei. O profeta, ele é o porta-voz, o sacerdote é intercessor. O rei é estabelecedor do reino teocrático de Jeová. Teo quer dizer Deus, crático quer dizer centro, colocar Deus no centro. Então, esses ofícios eram proféticos no Antigo Testamento que se cumpriram na pessoa de Cristo. Nós vamos ler ali, profeta, que se cumpriu na pessoa de Cristo. Mateus capítulo 13, versículo 57. Mateus capítulo 13, versículo 57. Aí outro pode procurar Hebreus 3:1, sacerdote. Hebreus 3:1. Mateus 13, 13. 50 aí. E outro pode procurar Hebreus 3:1
E outro, Mateus 2:2. Mateus 2:2. Então, Até quando aqui? Só 57. 57. É. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra. Até os 58, né? A não ser na sua praia. É praia, né? Próprio. Própria e na sua casa. Na sua pátria. Na sua pátria. Pátria ou casa? Pátria. Tem duas traduções. Agora, Hebreus 3:1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerei a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Isso. Mateus Mateus 2:2. Acho que o outro meu, acho. Dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo. Se você vê, Cristo se classificou como profeta, a mulher samaritana classificou ele como profeta, sacerdote, o autor Hebreus classificou ele como sacerdote, e os magos classificou ele como rei. Então, todos esses ofícios, eles estavam sobre a vida de Jesus, porque ele era ungido de Deus, ele era o Messias. E eu queria que alguém lesse isso aqui, para vocês entenderem, alguém lesse. Pode alguém ler? Vós sois dele em Cristo, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Aqui a palavra sabedoria parece indicar a obra profética, a palavra justiça, a sacerdotal, e a santificação e redenção, a obra real de Cristo. Posso continuar? Pode. Os três ofícios são necessários. Cristo deve ser profeta, a fim de salvar-nos da ignorância do pecado, sacerdote, para salvar-nos da culpa do pecado, rei, para salvar-nos do domínio do pecado na nossa carne. A nossa fé não pode ter base firme em qualquer um dos três isoladamente, do mesmo modo que um banquinho não se firma sobre menos de 3 pés. Tá explicado. Oh, que exemplo legal, né? Tá explicado, né? Entenderam? Então a gente já pode passar para a tentação? Pode passar porque tá explicado. Tá explicado. Então vocês entenderam? Isso aqui foi algo que nós acrescentamos. Então, para vocês entenderem melhor o que está na revista, ou seja, o profeta ele ensina. O profeta ele ensina o caminho de Deus. O profeta é porta-voz. O profeta, ele no ministério profético dele, existe 3 metodologias. A primeira é o que ensina. A segunda metodologia é que ele prevê o presente e o futuro. E a terceira era acompanhado de milagres. Tudo isso aconteceu na vida de Jesus. Tudo isso. Jesus ensinou sobre o reino dele. Ele disse, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Fala capítulo 4, versículo 17 de Mateus. Ele prediz o futuro. Ele falou de guerras no capítulo 24 de Mateus. Ele falou de guerras, ele falou de peste e ele falou da volta dele. Ele predisse futuro. Ou seja, essas doenças que acontecem, que aparecem do nada, são peste. Tem guerras que aparecem de repente. Tudo isso Cristo falou desses acontecimentos. Então, eu tenho, perdão, desculpa por, mas enfim, é só tipo, tá, mas como é que existe falsos profetas? Se existe realmente os profetas de Deus e existe falsos profetas por quê? Falsos profetas? Porque, deixa eu te dizer, os falsos profetas... Não, porque profeta mesmo diz e se cumpre, então, e é isso que eu posso falar. Um exemplo aqui, a Bíblia diz que Jesus chegou a dizer assim mesmo que apareceriam pessoas
que diriam que era ele. Que era ele. Eu vi um pastor falar que antes de Jesus nascer, apareceram mais de 100 e poucas pessoas que diziam que era ele. Eu vi um pastor falar. Ou seja, a pessoa, tem gente que estuda e ela cria a sua metodologia, cria os seus meios heréticos e se classifica como profeta. No tempo de Paulo apareceram muitos falsos apóstolos. Muitos falsos apóstolos que criavam, liam o Torá, liam sobre Cristo e criavam as suas doutrinas para combater contra a doutrina de Paulo. Principalmente com relação à pregação aos gentios, né? Isso eles mesmo. queriam de forma sistemática fazer com que os gentios eles seguissem a lei. E a palavra diz que o Senhor Jesus veio para uma nova aliança, quer dizer, agora nós vivemos no tempo da graça, é para libertar da obrigação da lei. Então a palavra, né, Paulo rebate isso firmemente, assim, eles querem fazer com que nós que somos libertos voltemos à servidão, né? Aos ritos, Aos ritos da lei. Então, assim, foi muito forte na época de Paulo essa questão de muitos e muitos que se levantaram, judeus, né? E que queriam pregar, levar, na verdade, que a cultura, a lei judaica para os gentios ao invés da graça de Cristo. João chegou a dizer em 1 João que aquele que não cresce que Cristo veio em carne, era para rejeitar, ou seja, era um espírito de anticristo. Espírito de anticristo. João fala sobre isso daí. Então existia por trás pessoas que eram heréticas, falsos apóstolos, falsos profetas. Então a pessoa que lê a Bíblia tem que discernir quais são os espíritos. Quais são os espíritos? Hoje na nossa época existe meios de pregações que quer induzir o povo a seguir caminhos que se rebela contra as verdades de Deus, contra a doutrina de Deus. Aí João fala em 3 João dizendo que todo aquele que não segue a doutrina de Cristo, esse rejeita, repudia. Eu estou simplificando aqui. Repudia, depois vocês podem acompanhar, ler 3 João. Então, para repudiar, para rejeitar, para não entrar dentro da casa, aquele que não aceita a doutrina de Cristo, ou seja, Cristo, Deus e humano, divino e humano. Porque assim, pastor, agora eu vou falar bem rapidinho, porque eu já passei umas, meu Jesus, veio profecia. Se tu está falando por meio de dons... Deixa eu falar uma coisa aqui, vou responder a tua pergunta que tu não precisa falar. Não, eu o diabo veio para quê? Não, porque assim, eu passei por entendeu? Isso, sabe, claro, eu tenho, pela misericórdia de Deus, eu tenho a minha vida com Deus, entendeu? Eu me esforço e busco para mim, né, entendeu? Eu tenho as minhas... Né? Mas aí veio as profecias, me deixou com dúvida, me deixou atribulado. Eu digo, meu Deus do céu, aí eu só perdoei isso, enfim. Aí está falando por meio de dons. O pastor presidente desse tempo falou ali, mas para ser um profeta é algo muito, porque vai lá em cima, pega lá em cima, traz e transmite. Na verdade, para mim, para ser um profeta tem que ser santo, aperfeiçoado na santidade, tem que ter uma vida correta 100%, né? Porque, na verdade, traz lá de cima a mensagem e transmite, né? Então, eu fui na hora. Então, tu está falando pessoas que usam o dom de profecia, né? Porque geralmente a gente classifica pessoas que têm o dom de profecia como um profeta. E às vezes nós não temos nem noção do que é um profeta realmente. O que é um profeta? Um profeta, ele revoluciona um local, um lugar. Um profeta revoluciona um local, um lugar. Mas ele não pode falar. Tipo um exemplo, vou dar um exemplo aqui. As pessoas falam, e eu concordo também, que encerrou o ministério de profeta quando Cristo nasceu. O último profeta foi João. Quando ele morre, João encerra o ministério profético. Mas se nós olharmos na Bíblia, Atos capítulo 13, versículo 1 diz que existiam profetas em Antioquia. Existiam profetas em Antioquia. Atos fala que Ágabo era profeta e profetizou para Paulo, dizendo que passaria uma grande fome. Mas o que eu entendo, profeta não está somente relacionado a alguém que tem uma palavra, alguém que tem um dom profético. O profeta está relacionado a alguém que pode revolucionar o local, revolucionar o estado, revolucionar a igreja dele. Ou seja, tem gente que se classifica como profeta, mas só tem um dom de profecia, mas não é profeta.
porque não revoluciona nada. Então o profeta era um revolucionador, como Elias, como Eliseu, como Ágabo, e principalmente como o próprio Cristo. Eles eram revolucionadores, melhor dizendo. Hoje em dia, quem a gente pode colocar como profeta? Os grandes homens que protestam contra a ideologia do gênero, que chegam na internet, que chegam no meio comunicativo e debatem usando a palavra de Deus, mostrando o que vai acontecer no futuro, condenando o pecado. O profeta é um revolucionário. Então a gente tem que ver, a gente tem que ter uma concepção o que é profeta realmente. Entendeu? Então, Jesus, o terceiro método era que, como profeta, tanto no Antigo Testamento, como na pessoa de Jesus no Novo Testamento, eles traziam sinais para que o povo acatasse a mensagem deles e para que visse que eles vinham de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus ele curou, melhor dizendo, ressuscitou o filho da viúva de Naim, o que disseram para ele? Disseram para ele, a multidão dizia: eis aqui um grande profeta. Ou seja, os sinais classificou a multidão dizer que ele era um grande profeta. A mulher samaritana disse: eu sei que tu és profeta de Deus. Então, um profeta é alguém que ensina, que prevê o presente e o futuro e que traz sinais no seu ministério. E até levando mais para antigamente, né, a gente tem que entender isso, que no Antigo Testamento o Espírito Santo não estava conosco. Sim.